Boa tarde a todos. Boa tarde ou bom dia ainda, não sei. Eu queria trazer aqui para reflexão hoje com vocês um dado que eu tenho buscado aprofundar, inclusive vou lançar um livro novo sobre isso. Observamos todos juntos que a vida como um todo, ela tem uma perfeição fantástica. O mundo vegetal e o mundo animal nasce pronto. Nenhum tigre, nenhum elefante, nenhuma orquídea vai ser outra coisa. Há uma beleza intrínseca nas flores, nas florestas, como há uma beleza incrível nos animais, até mesmo nos menores animais. É incrível a beleza. Pois bem, o ser humano, de todos os seres vivos conhecidos, é o único que precisa ser educado. É o único que não nasce pronto. Qual é o sentido profundo de não nascer pronto? Cada um nesta sala é uma pessoa diferente. Cada um de nós percorreu um caminho distinto. O ser humano precisa ser educado. O que significa isso? Não significa seguramente despejar conteúdos para fazer provas e notas, como Paulo Freire dizia da escola bancária. O educar significa despertar no mais dentro de cada ser humano o sentido da sua própria vida, para que surja uma Mona Lisa, para que surja uma sinfonia, para que uma aula possa ser dada, para que se crie uma ONG como Médicos Sem Fronteira. Se a educação não desperta cada criança e cada ser humano para o sentido profundo de si mesmo, realmente não há educação. Nós estamos vivendo um momento da história que eu sinto que esse despertar de uma verdadeira educação começa a acontecer. Por isso, hoje temos as ONGs, coisa que no passado não tínhamos. Por isso temos hoje, a partir da psicologia junguiana, uma visão da necessidade de integrar o ego com o self. Na verdade, isso é uma retomada da filosofia grega, quando Sócrates dizia que o conhece-te a ti mesmo é o princípio de toda sabedoria. Se o ser humano ignora a si mesmo, não há sabedoria. Ele apenas cai num fazer sem muito sentido. Recentemente, a física quântica, com Amit Goswami, mostra que o fazer tem que ser associado ao ser. Ele diz o fazer sem o ser é aquilo que o Jean-Yves Leloup chama de normose. A pessoa vai fazer o que os outros fazem, mas sem saber o que está fazendo. Por isso a última frase de Jesus Cristo, quando ele dizia, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, isso ainda é uma verdade. Grande parte dos alunos ainda hoje ficam tirando diplomas, fazendo vestibulares, dentro de um princípio de decoreba e de cola, e sem saber aonde vão. Eu estou colocando essas questões porque eu sinto que nós estamos vivendo um momento em que a educação precisa acordar profundamente para esse despertar de cada ser humano, de cada criança, para o sentido profundo de suas vidas. É preciso que se veja o ser humano não apenas como a soma de sangue, músculo e tecido. Isso acontece com todos os outros seres vivos. Mas no ser humano tem alguém olhando pelos seus olhos, ouvindo pelos seus ouvidos, abraçando com a sua mão ou dando um tiro. É preciso que ele acorde para este sentido profundo da vida. Eu não tenho dúvida que desde o ano zero a humanidade iniciou o que eu chamo de adolescência. No ano zero,
No caso do cristianismo, por exemplo, Jesus dizia, os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, amai o inimigo. Só que na época era impossível entender isso. Tanto que a principal igreja que surge vai fazer cruzadas, inquisições e queima o inimigo na fogueira. Não por mal, não existe essa questão de mal. O que existe é ignorância, é a pessoa não saber o que está fazendo. E o grande trabalho da educação é mostrar exatamente a beleza, a alegria e o amor possíveis a um ser humano se ele acorda para o sentido profundo da sua vida. O surgimento de uma sinfonia, de um quadro, de uma música, mesmo de uma aula ou mesmo de uma refeição, é uma arte alguém cozinhar, fazer uma comida boa. O surgimento disso depende exatamente da educação, perceber a diferença. Você tem 50 alunos na classe, não adianta fazer uma aula de conteúdos para eles fazerem uma prova. Tanto que eu digo aos meus alunos da pedagogia, a grande pergunta que você pode fazer depois que você traz um conteúdo, não é a respeito de certo e errado, mas é perguntar à classe, o que você aprendeu durante esse mês? O que você gostou mais? O que foi mais difícil? Qual é a dúvida que fica? Se o educador não trabalhar desta forma, caímos naquilo que eu já disse aqui, caímos na decoreba, entende? E na cola. Eu me lembro quando eu dei aula na Faculdade de Medicina em Sorocaba, que eu estava trabalhando naquela época com uma disciplina que se chamava EPB, que um dia eu estava no meio de uma aula, de repente entrou um aluno e diz assim, Rui, posso levar essa carteira que está aqui? Eu digo, mas por quê? Não tem carteira na outra sala? Não, é que eu anotei aí as coisas que eu preciso para a prova. Eu disse para ele, olha, no fundo, naquela época eu já pensava um pouco como eu estou dizendo hoje, eu disse, então leva a carteira, porque realmente o ensino era um ensino profundamente conteudista. Eu um dia pedi a um desses alunos da medicina que entrasse na fila do INSS para ele ver como é que as pessoas iriam atendê-lo. Eles voltavam indignados, porque eles não diziam que eram alunos da medicina, eles entravam como alguém do povo, né? O médico colocava 5, 6 em roda e ficava, abre a boca, você toma isso aqui, você toma aquilo. Nunca o médico ia querer conhecer a pessoa que ele ia atender para saber como realmente conduzir um processo de cura. Porque se inconscientemente a tristeza gera um câncer, conscientemente a pessoa pode se curar. Cabe ao educador despertar esse nível de consciência. Quando Paulo Freire dizia conscientizar antes de alfabetizar, era exatamente isso. Só que grande parte dos educadores continua ignorando essa conscientização. E o primeiro passo da conscientização é acordar a criança para si mesma, para quem sou eu, o conhece-te a ti mesmo. Se isso não acontecer, nós mantemos a ignorância que ainda leva a infindas guerras, lutas, depressões, etc. Há uma necessidade profunda de se despertar em cada aluno o sentido profundo e singular de cada vida. As crianças são diferentes, não são iguais. Então, eu hoje procuro trazer para a educação exatamente o que eu chamo de um momento de grande transformação, que foi o fim da adolescência, que era um mundo de crenças. As crenças levaram a inevitáveis guerras religiosas. Até o século XX tivemos católicos contra protestantes na Irlanda, e hoje no Oriente ainda temos inúmeras lutas religiosas, fruto de crenças. Há que se dar um passo da crença para o saber. E quem vai trabalhar o saber não são as religiões, mas são os educadores. A espiritualidade não é um problema de crença, é um problema de saber. O ser humano traz isso que o Jung chamava de self, que é a dimensão transcendente, espiritual do ser humano. Se o educador não trabalhar isso, não há quem vá trabalhar. Então eu sinto que hoje nós estamos vivendo um momento muito profundo de transformações nas escolas, que é
afastar essa ideia de currículos rígidos, conteúdos rígidos. Eles são importantes, desde que o aluno perceba logo, desde cedo, aquilo que se chama de interdisciplinaridade ou de transdisciplinaridade, que é a unidade do saber. A matemática, a história, a geografia está ligada a todo o resto, e o aluno precisa saber disso. Se ele não caminhar nesta direção, ele vai permanecer ignorante. Eu não tenho dúvida de que a questão é muito sutil, e quando eu falo em superar a crença para o saber, eu sei que isso enfrenta muitas resistências, mas eu chamo a atenção para o novo Papa da Igreja Católica, esse Papa Francisco que surgiu agora, como ele já tem uma outra postura diante das questões que vão surgindo. Ele já está aceitando um saber da humanidade a ser respeitado, porque não é a crença que vai resolver os problemas. Eu sei que o que eu estou falando aqui implicaria em coisas muito mais amplas, mas eu nesse momento queria realmente trazer para vocês essa questão que eu considero básica, não é, que eu chamo de uma grande transformação na educação, que é o educador acordar profundamente, em primeiro lugar, olhando para si mesmo. Não é? Eu costumo sugerir um exercício que eu convido vocês a fazerem hoje à noite em casa. O exercício é o seguinte, é vocês olharem os seus olhos no espelho com a pergunta interior: quem sou eu? Poderá não vir da primeira vez, mas vocês vão ter uma resposta que vem lá de dentro e que surge nos olhos, e vocês vão sentir que há alguém olhando pelos seus olhos que não é nem sangue, nem músculo e nem tecido. E vocês vão sentir uma profunda alegria de estarem vivos, de participar desse mistério do universo. Por que que uma criança com 10 anos, se você olhar para ela e diga assim, olha para mim, você fez isso? E a criança foge com os olhos, ela sabe inconscientemente que os olhos dizem a verdade. Então, um dos grandes passos hoje para o educador é olhar os próprios olhos, até para depois poder olhar para os olhos da criança e descobrir na criança esse mistério do seu self, da sua dimensão espiritual. Era isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado.